compatibilidade, sobre melhores práticas de uso, casos de uso. Então, eu basicamente concatenei tudo isso que é interesse do mercado, né, que pode trazer valor para todas as organizações, e coloquei isso aqui numa página, para a gente poder ter essa informação centralizada. E ao final, a gente pode partir para uma demonstração, visualizar um pouquinho da console. Última coisa antes de eu avançar, pessoal, é que esse é o nosso segundo webinar de Security Copilot, último recado, né? Então, caso vocês tenham interesse em ver mais sobre execução, então criar um prompt book, realizar uma consulta, abrir uma sessão, configurar um workspace, isso a gente fez na nossa primeira rodada, no primeiro webinar. Então, tanto na página da Cloud Target, quanto ao final, a gente pode pôr os links aqui do último treino. E o de hoje a gente vai falar agora mais sobre essa questão de estratégia. Como que eu posiciono, como é que eu uso, como é que eu começo a usar, tá bom? Vamos lá. Então, a Security Copilot, primeiro insight que eu já queria entregar para vocês, e aí quem chegar depois vai ter que ver na gravação, mas o Security Copilot é a primeira inteligência artificial de segurança global. Então, a Microsoft ela tem já essa prática de ser pioneira em boa parte das tecnologias, né? A gente vê isso pelo Gartner principalmente. E quando a gente fala de inteligência artificial para cibersegurança, também foi a Microsoft lá em 2023 que já tinha patenteado a ideia do Security Copilot como uma IA acoplada e treinada para a segurança. E isso é importante, porque aqui a gente não está falando de um produto de produtividade que eu instruí, remodelei e criei um agente de segurança. O LLM aqui, o sistema interno, ele é treinado com parâmetros e sinais de segurança. É bem diferente, isso impacta diretamente na performance, na precisão, na assertividade, e até nesses pontos todos os clientes têm gostado muito até aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais o que ele é na prática, né? Então, primeiramente, além de ser uma IA, ele é uma IA que vai ser acoplada a todos os nossos terminais de segurança e também oferece para a gente uma experiência individual, onde eu posso trabalhar diretamente com ele, pegando informações de todas essas consoles de segurança do meu ambiente, tá? Isso traz para a gente uma agilidade imensa. Então, eu estou dizendo que cai um incidente. Eu pego a minha operação de resolução, de resposta. Vamos pegar um phishing como exemplo. Então, eu tenho que levantar o perfil do usuário, URL maliciosa, anexo, fazer uma varredura. Eu tenho que debugar log para entender se esse mesmo usuário tem outros comportamentos ali maliciosos, para entender se é ele mesmo ou se ele só precisa de conscientização. Todo esse tempo, hoje a gente tem em uma tela, que vai ser o resumo do próprio Security Copilot. É justamente essa celeridade que ele vai trazer. E aí eu, como analista, ao invés de ter que entender o que aconteceu, eu posso trabalhar o meu conhecimento de como resolver. Eu já sei o que aconteceu, agora eu preciso focar na resolução. Eu preciso focar no fluxo de correção. Inteligência contra ameaças, ou inteligência de ameaças, né? Aqui no caso é justamente ele já conseguir trazer para a gente as informações que a gente vai precisar para essa decisão. Então, eu preciso saber IOCs, eu preciso saber histórico de risco do usuário, IOC de comprometimento também, de repente, de um hash, de algum tipo de arquivo. Eu preciso ter visão de cadeia de ataque, então histórico, né? Quais foram as atividades dessa entidade ou desse evento, a cadeia de ataque. Então, tudo isso vem de inteligência de ameaça, de agregar informação, de pegar esses logs que já estão no ecossistema de segurança e agregar e enriquecer a informação, tá? E, para além disso, a capacidade da gente conseguir fazer tudo isso com linguagem natural. Então, isso é o mais esperado, talvez seja o mais básico, mas é o que ainda tem mais valor, tá? Além de tudo, porque na hora ali da prática, imagina se a gente precisasse ensinar a IA, e se eu pego um modelo público de mercado, eu preciso dar essa instrução para ele, esse contexto de, bom, eu estou tratando aqui uma cadeia de ataque com uma técnica específica, que é phishing, eu tenho já tal histórico, então todo esse trabalho eu não preciso ter com o Copilot. Eu posso literalmente falar, olha, usuário tal, quais foram as últimas atividades de risco dele? E aí ele já tem essa capacidade de interpretar e trazer isso em formato de KQL, trazer as referências que a gente precisa. Bom, esse é o nosso amigo, para a gente começar. Vamos falar um pouquinho de como que ele vai se conectar ao ambiente. Então, para isso, a gente vai chamar de plugins, tudo bem? Então, o Security Copilot, ele é o cérebro, ele é a IA, e dentro dele eu consigo conectar a portais, que é assim que ele vai conseguir ler as informações desses portais, tá?
Então, dentro do security, a gente vai chamar de plugin. Quem já conhece CIEM, mais especificamente o Sentinel ali, vai conhecer muito o Data Connector, que é a fonte de dado ali que eu vou conectar. Então, o que o Data Connector é para Sentinel, o plugin é para o Security Copilot. É uma conexão, é uma fonte de dado, tá? Então, eu consigo plugar ele no meu Defender, consigo plugar ele tanto em soluções Microsoft como não. Como, por exemplo, Splunk, ServiceNow, o SentinelOne. Então, a gente consegue, através desses plugins que já estão prontos na ferramenta, pegar esse cérebro e nutrir ele com mais conhecimento, ou com conhecimentos especializados de consoles específicas ali. Só para o exemplo prático, para eu poder trabalhar, por exemplo, com ele numa análise sobre uma invasão de máquina, ele precisa necessariamente ter o plugin do Defender, porque lá tem o Defender for Endpoint, certo? Mas se eu quiser que a partir desse incidente de máquina eu gere um chamado no meu ServiceNow, então eu tenho que ter agora as duas conectadas. E aí eu já consigo transitar essas informações e essas ações também, tá? Ok? Então, plugins é a parte mais simples. Lá no portal hoje a gente já tem o portfólio completo Microsoft e também os não Microsoft. E agora, sendo os plugins essa conexão, né, quais são os portais? Então, XDR, por exemplo, a gente consegue pegar toda a camada, quando a gente fala de XDR, Defender for Office, toda a parte de proteção de e-mail, de produtividade, proteção, simulações de ataque que a gente pode fazer. A gente fala do Defender for Endpoint, toda a parte de EDR, né, e também de gestão de vulnerabilidade, dependendo do licenciamento. Muito importante, falamos do CASB, então Defender for Cloud Apps. Eu consegui monitorar todos os acessos a aplicações web, feitas por máquinas da empresa, feitas através de servidores da empresa, e aí a gente consegue detectar, por exemplo, o uso de Dropbox, OneDrive, né, soluções de armazenamento não Microsoft, isso indica vazamento de dado. Eu posso ver o uso de GPT, Gemini, Grok, Cloud, entre outras IAs, e entender se está trafegando informação para essa IA, que é diferente de usar, né, somente ali para construir algo. Então, como todos esses produtos estão dentro do Defender XDR, quando eu conecto o Security Copilot a ele, todas essas informações eu tenho à minha disposição. Então eu consigo justamente, se eu tenho aqui um incidente de máquina, eu já consigo pegar também e rastrear todo o histórico de aplicações web que essa máquina teve acesso, a identidade dona dessa máquina, quais foram todos os históricos de sign-in, de qual IP, de qual região, se estava em conformidade ou não. Tudo isso porque está dentro desse portal. Então, com o plugin dele, a gente tem acesso a tudo isso. Sentinel, outra coisa legal aqui que dá destaque, né? Poder construir KQLs complexas. Eu tenho uma aba só de KQL que eu vou passar hoje aqui com vocês, e isso é fundamental. Para quem não conhece KQL, KQL é a linguagem de consulta dados da Microsoft, certo? Então, eu consigo escrever um código e ele vai buscar as informações para mim. Se a gente pensar um pouquinho, o que o Security faz o Security Copilot faz quando eu mando um prompt para ele? Ele consulta dados. Então, no momento em que ele está consultando os dados, ele está exercendo exatamente o mesmo trabalho de uma KQL. Dessa forma, qual que é a diferença entre um e outro? A KQL não tem custo de SCU. Então eu posso sim aproveitar todas as minhas consultas em Security Copilot e já pedir para ele transformar isso em KQL. E aí eu tenho uma otimização de consumo, mas eu vou falar de otimização um pouco mais para frente aqui. Mas esse é só um exemplo, tá bom? Então o Sentinel ele vai trabalhar com Analytic Rules, lá dentro tem KQL. Eu posso usar o Security Copilot para criar mais regras de análise, detecções mais específicas e precisas, tá bom? No Entra, tudo que é identidade, tá, pessoal? E agora a gente já tem que lembrar que identidade não são só pessoas. Identidade pode ser uma credencial agêntica também, tá? E dentro do Entra a gente já tem controle para ambos. Consigo fazer um acesso condicional tanto para a identidade, né, no sentido de colaborador físico, quanto para agentes de inteligência artificial. E aí, uma vez que o Entra estiver bem implementado fazendo essa gestão, Security Copilot tem todos os históricos de atividade de uma credencial agêntica ou de uma credencial humana. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue ter todas as informações. Em Tune,
toda a parte de gestão e conformidade de máquina, inventário de máquina, gestão de aplicação, toda a parte que a gente consegue fazer gestão de patches também. Então, eu preciso levantar quantas máquinas eu tenho fora de conformidade, quais foram os motivos da desconexão, qual que é a melhor prática de remediação, eu preciso saber quantas tasks eu tenho de configuração para fazer nas máquinas, tudo isso lá no Intune. Plugando esse portal ao Security Copilot, eu tenho todas essas informações e consigo agilizar as minhas tomadas de decisão também. E aí, um pouco particular, mas o meu favorito, que é o Purview, a gente consegue fazer, assim, a gente já tem 3 agentes, inclusive, do Security Copilot disponibilizados dentro do portal do Purview. Cada portal tem alguns agentes já prontos, tá? E o do Purview é que a gente consegue tocar num ponto que dá muita dor no mercado, tem muito desafio, que é conseguir converter os alertas de DLP em indicador de valor para a gente. Então, a DLP eu sei que ela consegue bloquear uma ação maliciosa, mediante uma condição. Então, se a condição não for respeitada, é bloqueado. Ok, mas como é que eu sei se na prática essa ação ela realmente era maliciosa ou ela só fazia parte da rotina de trabalho? Como que eu posso melhorar minha condição para pegar só o que de fato é malicioso? O que eu posso fazer com esses alertas? Então, com o Security Copilot, essa inteligência vai vir. É o momento em que ele vai olhar e ele vai falar, olha, você tem uma política de DLP, ela está apontada para todos os rótulos da organização. Isso é bem comum, legal. Só que tem um rótulo que é o público. Então, toda vez que um arquivo é enviado para domínio externo, bate um alerta, mas o público deveria poder. Então, ele percebe essa melhoria na sua política e já te recomenda o ajuste, por exemplo. Tá? E a melhor prática de fazer isso. Aqui é um exemplo de DLP, mas a gente pode usar para todas as outras ferramentas do Purview. E-Discovery, Communication Compliance, a gente pode falar de toda a camada também de SPM, que é essa proteção, justa observabilidade de IA. Então, quantos agentes eu tenho criados hoje a partir de Copilot Studio ou de Agent Builder? Essa informação é uma informação que tem sido muito perguntada, né? E ter essa resposta tem sido importante. A gente saber dizer o quanto a gente tem, quanto consome, de quem é, para que serve. E essas informações estando, por exemplo, no Purview no Entra, através do Security Copilot agora eu posso extrair isso em linguagem natural e até já pedindo em formatação executiva ali para eu tratar isso com o board e poder dar sequência. Então vejam, as possibilidades aqui dentro de cada portal são imensas. A gente vê com os clientes que o trabalho é primeiro entender a rotina de operação das equipes que a gente cuida, que a gente trabalha no mercado. Então, todos vocês que estão aqui vão chamar a gente vai marcar uma reunião. O primeiro passo é a gente entender os fluxos e as rotinas de segurança que vocês têm. Porque a partir dessas rotinas, a gente consegue entender aonde que dá para enxugar e otimizar. E devolver para vocês mais tempo para decidir respostas, né? Poder executar tomadas de decisão ali. E não ter que ficar indo em portal, buscar informação, entendendo o que vai acontecer ainda. E aí a gente percebe que, como eu disse, cada cliente vai ter uma oportunidade. Às vezes está no XDR, às vezes é uma rotina de melhorar os meus acessos condicionais no Entra. Então preciso deixar eles mais bem calibrados ali. Ou no Intune mesmo, né? Eu não tenho braço hoje, não consigo fazer uma boa gestão de máquina, mas eu queria garantir que todo mundo tivesse com políticas de conformidade aplicada, que essas políticas fossem X, Y e Z. Então, com o Security Copilot, vocês tanto podem montar o plano, quanto executar muitas ações aqui também. Tá? Bom, apresentado então o que é plugins e portais, a gente já está bem com o produto. Agora faz sentido a gente falar um pouquinho de casos de uso prático. Então a gente já entendeu, é uma IA dedicada para segurança, que se conecta nativamente tanto com portais Microsoft como não Microsoft, e ela faz exatamente o que a KQL faz, ela busca dados e correlaciona isso. A diferença do KQL, na verdade, é que aí ela também vai correlacionar e vai gerar texto natural. O KQL ele só vai te apresentar as informações. Agora olha que interessante, alguns casos de uso que eu trouxe aqui. Quando a gente olha para uma rotina, por exemplo, de resposta a incidentes. Aí deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Vamos dar uma lida. Basicamente, então, quando acontece um alerta, ou só que recebe aqui um alerta envolvendo, de repente, um ransomware ou uma movimentação lateral, a rotina, vamos primeiro falar da rotina manual.
primeiro trabalho seria eu triar esse incidente, alterar a classificação, atribuir um proprietário, olhar a cadeia de histórico, identificar quem são as entidades envolvidas, conseguir, depois que identificar essas identidades, fazer uma análise profunda do histórico delas. Então, é uma máquina, é um IP, é um usuário. Tudo isso eu faria para, enfim, eu poder olhar e tomar uma decisão. Se eu vou mitigar, se eu vou mandar a máquina para quarentena, se só aquela máquina é o problema ou se é um movimento lateral. E aí a gente pode colocar um reloginho aqui do lado e marcar quanto tempo a gente faz isso. E depois a gente adotar uma prática de usar o Security Copilot. E com o mesmo reloginho, a gente vê na prática o que a gente fala tanto no mercado, que é o ROI. É realmente o impacto de se ter essa solução. É o tempo, principalmente. Como é que é com o Security Copilot, então? Caiu o alerta, eu posso clicar em resumir incidente ou até mesmo o incidente já vir resumido. São duas opções que existem, tá? O Copilot, então, ele vai gerar esse relatório já trazendo o overview completo de todas as entidades envolvidas. E aí o analista ele pode solicitar um relatório aqui para ser exportado por Word para apresentar para o seu gerente, para o seu diretor, para o CISO ali no caso. E aqui seria um exemplo, né? Então faça um resumo executivo do incidente para a diretoria. E aqui tem mais para baixo, ele detecta aqui qual que é a máquina, ele explica que foi um CVE específico, que configura possibilidades de filtração de dado, mas não houve, quando que começou, quem que estava envolvido. Então é isso, é nesse ganho de tempo, é o momento em que eu não preciso virar o meu rosto da tela para continuar a minha posição, tá bom? Vamos pegar outro exemplo, vamos falar de threat hunting, por exemplo. Então ali foi um incidente, tive um alerta. O threat hunting é uma outra rotina de segurança muito comum, é esperado que todas as equipes de segurança que têm a sua maturidade já façam threat hunting, que é eu buscar proativamente vulnerabilidades e ameaças no meu ambiente, antes do alerta acontecer. Na prática, ou melhor, no manual, como que eu faria? Eu usaria o Advanced Hunting do Defender, onde eu escreveria minha KQL na mão, ou utilizaria KQLs templates. Em cima do retorno daquele KQL, eu ia, né, com o meu próprio olhar, identificar, opa, isso aqui é um comportamento de exposição, essa é uma vulnerabilidade, esse é um desvio de configuração. E aí, depois disso, eu ainda traria políticas para melhorar a minha segurança, né? Em cima da minha descoberta de threat hunting. Agora, com, por exemplo, o Security Copilot, eu consigo, além de já fazer uma busca em linguagem natural por uma ameaça, eu posso já pedir para que ao final ele também já retorne em KQL. Além dele me explicar em linguagem natural, ele produz um KQL. Isso vai retroalimentar o meu Sentinel. Porque aí eu já pego esse KQL, em vez da na próxima vez eu consultar o Copilot de novo, essa minha KQL que olha para um perímetro que estava vulnerável, foi para uma Analytic Rule, e agora o CIEM detecta isso próximo do tempo real, ali uma NRT, né? O dia todo full time, tá? E aí eu economizo um pouco do meu Security Copilot. E ele serviu para me dar insumo de autonomia aqui também. Então, nesse exemplo, ó, ele fala: mostre para mim os dispositivos comunicando com o IP tal nas últimas 48 horas. Se eu esperasse um alerta, eu ia olhar isso como evento isolado. Eu ia ver uma máquina que se comunicou com esse IP. Se eu tenho uma IA, eu já consigo ver qual que é o perímetro desse problema, né? Qual que é a extensão desse problema. Então, se eu perguntar todos os dispositivos relacionados a esse IP, eu posso descobrir ali que são vários em momentos diferentes, em datas diferentes. Posso descobrir que talvez esse IP não seja nem novo no ambiente, ele está voltando à ativa, mas já tinha sido detectado anteriormente. Tudo isso em linguagem natural, e aí, claro, ele já traz também os passos de, desejo isolar esse dispositivo, né? E aí eu poderia também já ativar ações. Então, sim, vamos isolar essa máquina, vamos colocar esse IP numa lista de bloqueio, né, de proibição, vamos adicionar políticas de acesso condicional também, que vão olhar para essa lista de IPs permitidos, e esse não vai estar. E tudo isso agora bem mais rápido, direto de um prompt, tá bom? E aí, engenharia reversa. Outra operação de segurança que a gente tem nas nossas áreas e é uma rotina. A gente precisa muitas vezes desconstruir o que chegou até nós para a gente entender como foi feito. Então, um atacante ele vem e nos ataca com um script malicioso que está ofuscado ali em base 64.
Então, beleza, isso é uma técnica. Ele conseguiu fazer um script passar por legítimo e, na verdade, ele é malicioso. Só que eu, muitas vezes, não sou especialista em PowerShell, não sou especialista em. Ou eu sou de uma camada T1, eu estou aqui primeiro para fazer um entendimento e uma triagem, meu conhecimento não é aprofundado ainda em todos os termos. Eu consigo justamente pegar essa evidência do ataque, que é o script, e fazer a engenharia reversa. Então, sem que eu precise ler e interpretar esse script, eu posso entender do que ele foi feito e para que ele foi feito, que é o que a gente precisava saber para declarar se é malicioso ou não. Tá? Vamos pegar um exemplo prático aqui, então. O analista ele pediria para o Copilot, né? Analise e explique esse script para mim. O Copilot, então, ele vai conseguir, o Security Copilot, ele consegue desofuscar. A ofuscação é uma técnica também, tá? Então ele consegue desofuscar e identifica ali que o script, ó, ele tentava desativar o antivírus e baixar um payload do Cobalt Strike aqui. E depois ele informa que as intenções exatas do invasor estão dentro desses IOCs aqui, tá? Que aí seriam IOCs que ele listou pra gente. E que a gente já poderia bloquear imediatamente. Aqui na prática, ó, analise o script PowerShell para este alerta e ele explica. Ó, ele tenta parar um serviço fundamental do Defender de comunicação, ele realiza um download web de um malware e esse malware executa o arquivo silenciosamente dentro da build do sistema. E aí o risco é crítico. E eu posso também já saber a melhor prática de recomendação. Então pensa que o N1 ou o T1 vai passar isso para um time de ação já com a ação pronta. Ou até mesmo, se a gente não tem essas segmentações, o analista que pegou esse incidente já pode responder. Com autonomia, com segurança, com entendimento, com propriedade, que é ainda mais importante, e a gente saber dizer o que a gente está fazendo e por quê. E aí, tudo isso o Copilot pode ajudar para a gente nesses casos de uso. Eu vi que a gente tem perguntas, deixa eu combinar com vocês como é que a gente pode fazer da melhor forma. Eu costumo deixar ao final, mas. Ah, não, legal, é do nosso time chamando vocês para perguntarem. Bom ponto. Perguntem, tá, pessoal? Estou trazendo bastante informação. O nosso tempo aqui vai ser só até as 11, então aproveitem essa chance, esse tempo, para perguntar como que dá para colocar isso na casa de vocês, no ambiente de vocês, para todo mundo que tem E5 e E7 ou que tem desejo de adquirir o produto, tá bom? A gente vai falar de licenciamento ainda aqui. Vamos falar um pouquinho antes até do consumo, que é a parte de licenciamento. Vamos falar sobre o KQL. Eu tenho falado bastante dele, né? E já dei alguns spoilers, mas aqui eu construí um fluxo operacional de exemplo, onde a gente reaproveita o Security Copilot com mais eficiência. Então, primeiramente, o que é o KQL? Como eu disse, ele é uma linguagem de consulta de dados da Microsoft. Então, ele consegue consultar todos os dados presentes em Log Analytics e ele serve para buscar, filtrar e agrupar a informação. Legal. O Copilot vai fazer isso quando eu pedir para ele buscar uma informação para mim. Só que para o Copilot eu posso perguntar em linguagem natural. Mostre os sign-ins suspeitos de países não habituais nas últimas 24 horas. Isso, por detrás, ele vai gerar esse KQL aqui, ó. Não mostra na tela, tá? Mas ele vai gerar um KQL. Ou seja, sign-ins, a tabela de sign-in logs, onde a localização for, aí ele coloca aqui uma localização, e o período dessa análise, a Go 24 horas. Né? Então, nas últimas 24 horas. Isso, como eu disse, ele não mostra, tá bom? A gente sabe porque a gente sabe como que uma consulta dado acontece. Mas, dessa forma, como que os clientes acabam fazendo? Ou como a gente tem, às vezes, o costume de fazer? A gente repete o mesmo prompt. A gente recomeça uma sessão. A gente volta do zero o que a gente já progrediu. Então a gente consegue, dentro do Security Copilot, baixar uma regra na nossa empresa, na nossa área, que todas as consultas elas saem com um padrão final, que o output, além de responder a tua pergunta, ela gera um KQL. Porque aí esse KQL se torna, aqui embaixo, ó, eu consigo pegar esse KQL gerado, ajustar o que for necessário, sempre importante, e eu coloco isso numa Analytic Rule do CIEM. E aí eu não gasto mais SCU para ter essa mesma visão e essa mesma consulta de dado. Eu literalmente já tenho isso automático por análise de CIEM, tá bom? E aí o CIEM,
ele pode, inclusive, hospedar já o seu Logic Apps, o seu playbook de automação ali, para você poder responder a essa consulta específica que você gerou. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo. Mostre os sign-ins suspeitos em países não habituais nas últimas 24 horas. Essa é a descoberta. E o que eu faço se eu descobrir? Então, eu posso já dizer que é justamente para mandar, se for descoberto, manda trocar senha, manda resetar um MFA, ou até mesmo declara esse usuário como comprometido por algum motivo. Tá? Acionaria um acesso condicional, por exemplo. E então aqui a gente tem esse fluxo, esse insight que eu queria muito trazer para vocês. KQL mais Security Copilot igual Analytic Rules, cada vez mais elaboradas, mais bem feitas, tá? Agora vamos falar do consumo. Isso é fundamental. A gente sabe que eficiência, né, o produto ser bom, a gente sabe que ele é. E como que a gente consegue consumir ele de forma estratégica, de uma forma que não nos falte e que a gente sinta segurança em usar, né? Primeiro ponto, para quem não conhece, o Security Copilot ele foi recentemente, desde o finalzinho do ano passado, de novembro especificamente, ele foi disponibilizado para todos os tenants de E5 e E7. Então, para todos os clientes que possuem E5 e E7, é direito de elegibilidade o Security Copilot. Aí eu já vou mostrar que é uma conta que a gente faz. Para quem não é E5 e E7, o Security Copilot continua sendo um recurso de nuvem que eu vou provisionar quando eu preciso. E aí ele vai ser pago conforme o uso e ele tem a sua precificação em nuvem, tá bom? Quando a gente fala de E5 e de E7, basicamente a gente tem essa conta aqui embaixo, mas eu já montei uma calculadora aqui para vocês, então não se preocupem em fazer conta. Mas a gente tem uma calculadora. Cada SKU de E5 ou de E7 tem direito a 0,4 SCU de Security Copilot. A SCU significa Security Compute Unit, tá? Então são unidades de computação de segurança. Então vamos fazer uma conta aqui embaixo. Se eu tenho aqui E5 e E7, se eu tiver 100 licenças e cada licença me dá 0,4, então eu tenho pelo menos 40 SCUs disponíveis no mês. E aí aqui eu já vou explicar o que são os prompts para a gente entender. Mas se eu aumentar para 1000 as minhas licenças, então eu já tenho proporcionalmente 400 SCUs. E aí eu vou indo e consigo fazer a minha projeção aqui do quanto que eu tenho por mês. Então tá aqui, ó. A quantidade de SKU vezes 0,4 é o total de SCUs. Nesse modelo de E5 e de E7, a gente não tem custo adicional por ter esse produto. Como eu disse, é direito do licenciamento. E aí, como é que funciona o esgotamento dessas SCUs, né? A gente tem esse bolsão, cada empresa vai ter a sua quantidade, e você pode utilizar ela no mês. Uma vez que ela é esgotada, ele não cobra por SCU excedente, ele para o serviço. Então, simplesmente, se você mandar um prompt para ele, ele só não vai te responder. Fica tudo setup, tudo bonitinho, mas ele está sem crédito, digamos assim. E ele renova a cada 30 dias. Então, no próximo ciclo, aqueles créditos daquele bolsão renova e aí toda a sua operação volta ao normal. Isso só se esgotar, tá bom? É bem difícil esgotar, eu já vou falar sobre o quanto que consome um prompt, né? Que eu acho que é uma pergunta muito, muito feita no mercado. E aí, então essas são as primeiras informações. Agora, e se eu quiser esses seus excedentes? E se acabou a minha cota e eu preciso de IA e eu estou disposto a pagar por isso? Aí a gente provisiona em Azure. Aí é o momento que ele vai te chamar uma assinatura no Azure. Lá dentro o teu Security Copilot já pode estar criado e só desativado, né? E aí na hora que você precisa, você ativa ele. Ativa, consome, e aí ele vai gerar uma fatura excedente, tá bom? Então, não tem como vocês terem custos adicionais por terem usado indevidamente sem ter criado o recurso no Azure e apontado uma assinatura. Então fiquem tranquilos, se já tem na casa de vocês o produto, vocês podem testar e usar, devem, inclusive. E a gente está aqui depois para passar a jornada mais direcionada, com uma estratégia, da forma que a gente puder ajudar. E aí, como que funciona esse consumo por interação, né? Dentro do Security Copilot, a gente tem 3 grandes níveis de interação. A gente tem as interações que são automáticas, e isso tudo está na métrica de consumo lá do portal, tá? A gente vê quem usou, quanto SCU usou e o tipo de prompt. Aí eu tenho o tipo automático, o tipo manual e o tipo prompt book.
O tipo automático é o schedule de algum agente. Então, tem vários agentes ali que ele fica rodando um schedule a cada 24 horas, toda vez que tem um alerta. Esse schedule, ele costuma custar aproximadamente, e aqui eu estou sempre jogando para cima, tá, pessoal? 0,5 SCU. Não existem números exatos. Isso é importante a gente deixar muito claro. Mas isso é aprendizado de experiência, de todas as telemetrias que a gente já colocou, treinando mesmo. Todos os agentes tiveram o mesmo nível de consumo em todos os tenets. Os prompts manuais elaborados, bem complexos, costumam chegar num topo de aproximadamente 2 SCUs. E aí um prompt manual seria, além de eu pedir uma consulta, eu já pedi para ele formatar, gerar um Word com relatório, trazer um Excel também com todas as máquinas listadas. Então, um prompt elaborado. Eu tenho um consumo aproximado de 2 SCUs, podendo ser menos e um pouco mais também. E o prompt book seria o maior ofensor, mas é pela capacidade que ele tem. E então ele pode ser usado de forma muito estratégica. Por exemplo, o prompt book, diferente do automático e do manual, ele vai ser um pack com várias solicitações agrupadas. Vamos pensar assim. Então vai ser, eu tenho uma lista de solicitações que eu jogo de uma vez. Seriam como se eu tivesse vários prompts manuais agrupados. Nesse prompt book, como tem várias fases e várias requisições diferentes, eu tenho um consumo maior, é natural. Porém, eu consigo também ter uma característica lá dentro que eu posso pedir para que se a requisição, por exemplo, eu tenho 5 requisições no prompt book, ele executou a 1, deu certo. Se na 2 não tiver retorno, ele já para a 3, a 4 e a 5 e não termina. E isso vai ser inteligência minha, porque eu que falei para ele que sem a 2, a 3, a 4 e a 5 não vai fazer sentido. Então ele também não desperdiça esse consumo. E aí eu posso dizer isso para 1, para 2, para 3. Eu posso dizer que, por exemplo, a 1, se não tiver nada, ele permanece, segue. A 2, se não tiver nada, tudo bem, mas na 3 ele vai olhar. Se não tiver nada, ele para. Ou se tiver, aí ele prossegue, tá bom? Então, dá para a gente literalmente personalizar bem esse prompt book. É aqui também que eu já consigo colocar aquela requisição padrão de no final sempre sair um KQL. Então, ao invés de eu ter que digitar isso toda vez que eu preciso, eu já coloco no prompt book. Então, eu crio minhas solicitações e a última a gente não mexe. Porque a última é, com base em tudo que foi solicitado acima, construa um KQL para consultas futuras desse mesmo tipo. Então, a gente tem boas práticas para lidar com esses ofensores, tá? E aí a gente pode voltar agora para a nossa calculadora e entender. Se eu tenho 100 licenças G5, aproximadamente, né, no mês, prompts manuais e prompt books juntos, eu poderia ter aproximadamente 30 usos para 100 licenças. Né? Normalmente a gente sabe que costumam ter um pouquinho mais, vamos colocar, por exemplo, 500 licenças. Então isso me traz 200 SUs no mês, e isso significa, na prática, que eu posso consumir aproximadamente 100 prompts manuais, ou então eu poderia consumir aproximadamente 57 prompt books no mês. E olhando dessa forma, a gente fica mais tranquilo. É a hora que a gente entende que, opa, não é algo imprevisível, não é algo que na hora que eu precisar vai me deixar na mão, não é 100% determinado, mas a média é muito fiel. Então a gente pode sim montar projeção em cima dessa média. Tá? Então, consumo, licenciamento passou. Deixa eu ver aqui se temos curiosidades ainda não. Então, bora lá. E agora a gente vai falar de boas práticas de higienização. Outra coisa que quem está nesse webinar, eu espero que veja como insight, como oportunidade, porque nas fases de projeto, às vezes com parceiros e tudo mais, isso não é falado. Tá? E por não ser um problema, mas ser só uma boa prática. Um exemplo, quando a gente ativa o Security Copilot no nosso tenant, por default, ele vem com um consumo orgânico, passivo, que é o resumo de incidentes automático. Então ele já vem com isso ativado. Toda vez que eu abro um incidente, querendo ou não analisar ele, ele vai lá e vai gastar esse seu para gerar um resumo. E aí nisso, se eu abro 10 incidentes por dia em 10 dias, eu já estou bem esgotado de SU. E isso não acontece só no portal do Defender, acontece também nos alertas de Purview, isso também pode acontecer dentro da parte de alertas de máquina também, né, que está dentro do Defender, perfeito. E aí a gente pode desativar. Então eu posso colocar para que seja sob demanda,
certo? Ou somente resumos para incidentes com severidade específica. Então, se a severidade for alta, aí legal, eu quero abrir e já ter um resumo lá pronto. Mas se for média, baixa ou informacional, eu não vou gastar SEU com isso, certo? E aí a gente pode alterar. Ou então, se não por severidade, é manual. Eu sinto que eu já tenho maturidade, eu sei dizer quando eu preciso de uma IA para entender algo, então eu vou lá e clico no botão gerar resumo na hora que eu preciso. Isso é configurado nessa etapa aqui, tá? Então, se vocês já têm e quiserem ver no portal de vocês, fica lá no menu do Defender, menu esquerdo, última opção, Sistema. Dentro de Sistema vai ter Settings, e dentro de Settings vai ter Copilot no Defender. E aí a primeira opção lá dentro é a geração de resumo é sob demanda ou baseada em severidade. E aí vocês vão poder já fazer esse ajuste. Controle de RBAC. Parece simples, eu sei que boa parte das pessoas que estão aqui ou são de segurança ou têm contato direto ou indireto com segurança, e o RBAC é base para a gente. Mas no Security Copilot é ainda mais, tá? Porque qualquer permissão de Security Admin, administrador de segurança, administrador de Intune, administrador de acessos condicionais e administrador de compliance, ele já herda acesso ao Security Copilot. Ou seja, ele já vai conseguir ali utilizar essas SCUs, ou até sem querer usar, tá? Então é o RBAC que eu consigo garantir quais as equipes que têm acesso e depois até na métrica de consumo eu consigo quase como fazer um centro de custo entre os meus braços, né? Então, o meu time de Intune consome 50 SCU. Será que eu preciso dar mais treinamento para eles para que eles não precisem usar tanto a IA? Ou será que eles estão com essa necessidade real? O meu time de Defender, eles já consomem 15 SCUs. Será que é porque eles são muito maduros ou porque eles ainda não conheceram bem as finalidades do Security Copilot? Então, essas métricas de consumo e gestão de distribuição de SCU vai fazer muito sentido com o RBAC. Para a gente ter granularidade, para eu saber quem é quem recebeu capacidade aqui ou não. E mais uma vez eu posso, dentro do portal do Security Copilot, trabalhar com dois grandes níveis, que é o Contributor e o Owner, tá? E aí eu posso colocar grupos de usuários lá para terem acesso. E aí o monitoramento de uso, como eu comentei, tá? Existe dentro do próprio portal do Copilot o dashboard de usage, que seria, como eu disse, cada execução tem um ID da sessão que foi executada, o nome da pessoa que executou, a SCU que foi consumida e o tipo de prompt que foi realizado. E aí eu consigo então monitorar essa métrica de uso e fazer essa gestão. Legal? Deixa eu... Aqui seriam as boas práticas, então só para a gente fechar essa tela e ir para a próxima, que é da oferta. Se a gente conseguir então retirar aqui o resumo automático desses incidentes e alertas, eu garantir que o nicho de uso é controlado e eu acompanhar esse monitoramento de uso, essa página aqui anterior, ó, quando a gente colocar o nosso SCU aqui, seja 300 que for, SKUs para ter 120 SCUs, isso não vai ser mais uma preocupação. Vai ser, não, peraí, mas eu tenho 120 SCUs, se eu dividir isso entre a minha equipe de tecnologia, eu tenho um de Purview, um de Defender, um de Sentinel, um de Entra, pô, entende? Eu consigo dar pelo menos aqui 30 SCUs para cada um. E aí a gente viu que, peraí, no mínimo aqui, ó, com 40 SCUs, eu já consigo aproximadamente realizar 20 prompts manuais, complexos, elaborados, ou até rodar 11 prompt books ali, que são aquela sequência de solicitações ainda mais complexas e mais completas também. Então, é para tirar mesmo a preocupação, o medo aqui, ou o receio de consumo, tá bom? E aí, pessoal, agora eu já vou fechando, aonde basicamente principalmente entender, na verdade, abrir aqui para curiosidades, para perguntas. Isso é muito importante para a gente. Se não agora, nessa agenda, os nossos e-mails eles vão ficar aqui disponíveis, então vocês podem tanto chamar por um e-mail ou pelo Teams, a gente consegue receber os contatos de vocês também. Mas, para além das dúvidas, a gente queria convidar vocês para um passo, né? Então, a gente dedicou aqui 45 minutos, uma hora, para entender que existe uma tecnologia no mercado que pode mudar a nossa operação. E essa tecnologia, ela vem da Microsoft, tá por direito no licenciamento E5 e E7,
Então, a gente entende que agora o que precisaria de um incentivo. Como virar essa chave? Como que eu posso sair pilotando esse produto? Aqui na Cloud Target, a gente tem um serviço, a gente sustenta os nossos clientes num serviço chamado CT Foundation. E esse CT Foundation, ele vai fazer todo o baseline de segurança do 365. Tudo que eu mostrei que o Security Copilot toca é o Foundation que primeiro deixa ok, para depois eu poder pôr um Security Copilot e ele rodar liso, como a gente brinca, né? E eu rodar sem travar. Exemplos, né? É no CT Foundation que a gente vai abordar toda a adequação de segurança do Entra ID, de todo o teu XDR, a gente consegue olhar também para as políticas de proteção de DLP do Purview, e percebe, são todas as consoles ali que o Copilot vai se plugar. E aí, para todos os clientes que participaram hoje, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão conhecer esse nosso trabalho do Foundation, e para quem fechar com a gente ele, toda a implementação do Security Copilot nas boas práticas já vai incluso. Então não faz parte, tá? Por natureza do Foundation. Mas aí a gente combinou esses dois sentidos aqui. A gente ajuda as empresas a amadurecer a segurança e também já pilotar a IA na melhor prática e com confiança ali do que está fazendo. Então, esse é o QR Code, podem escanear, vai levar vocês para um formulário onde vocês conseguem mandar os dados de vocês para que a gente entre em contato. A gente tem um time de especialistas que vai, né, pegar essa lista e abrir contato com vocês para chamar para uma reunião com o arquiteto e a gente falar do ambiente de vocês agora. Combinado? Bom, eu vou deixar na tela até fechar, mas eu queria mais agradecer. Entendo que as perguntas não vieram ainda, podem vir depois. Mas agradecer, ficar à disposição em nome de toda a Cloud Target e muito obrigado, pessoal. Agora a gente vai se ver, acompanhe nossas redes sociais que virão outros webinars e vamos falar de outros temas importantes também. Ó, acho que foi uma palma, eu acho. Valeu, gente. Um ótimo dia, uma boa semana para todos, tá?